Olá, meu nome é Willis Tapajós, trabalho na Company Web, sou consultor e professor nas áreas de gestão por processos de negócio e GRC, governança, risco e conformidade. Como analisar processos de negócio? Como realizar o mapeamento do cenário atual, o ESIS? Um bom caminho é identificar uma visão macro e depois entrar no detalhe. Uma excelente ferramenta é o CIPOC. Vamos falar sobre como mapear processo utilizando o CIPOC. Quais são os caminhos? Por que usar o CIPOC? Quais são os passos? E como chegar no teu diagrama? Então, como fazer a descoberta do processo? Então, o grande desafio nosso é fazer a descoberta. Como entender o cenário atual? Você vai e recebe uma demanda, mapear um processo, num departamento, numa instituição, numa empresa, numa fábrica, e você vai ter que descobrir o que há lá. Vai ter que descobrir como é que as pessoas trabalham, as rotinas dela, as principais etapas do processo, principais envolvidos, fornecedores externos, partes externas, relacionamentos internos. Então, como você faz a descoberta? Como é que você faz o discover? Como é que você descobre tudo isso? Essa é a grande pergunta. É difícil, muitas vezes é difícil, a gente trava. Por mais que a gente consiga fazer entrevistas com os usuários, com a área de negócio, área afim, observação de campo, é um trabalho às vezes difícil de você conseguir identificar todas as atividades do processo e seus participantes. Então, por isso que eu uso há muito tempo, e nos nossos cursos, nossos projetos de consultoria, eu também pratico. Então, primeira coisa é deixar isso mais leve. Então, vamos fazer de forma lúdica. Vamos fazer esse trabalho de forma lúdica, todo mundo participando de maneira colaborativa. Então, a ideia é que você pegue as informações através das entrevistas, observação de campo, vai nas áreas, pesquisa de documentos e outros, e usando post-it, você comece a levantar, a entender quais são os principais passos para fazer o processo. Procure separar passos iniciais, intermediários, finais. Uma vez que você levantou os principais passos, faça a pergunta: ao realizar esses passos iniciais, intermediários e finais, irá cumprir o objetivo do processo? Se sim, ótimo, excelente. Se não, volte e continue o trabalho. Go, go, go. Volta, não tem problema. Tá? Então, o principal indicador é ver se você está confortável, você e a tua equipe. A gente conseguiu elicitar, conseguimos levantar as atividades essenciais do processo. Se conseguiu, legal, monta numa parede, coloca um post-it num quadro, cola com fita e coloca lá o CIPOC, define os passos. Uma vez definir os passos, você começa a escrevê-los, passos principais do processo. Uma vez definir os passos, defina as entradas, quais são as entradas essenciais para os passos funcionarem, para executar os passos, para os passos serem realizados. Então defina quais são os passos. Uma vez definidos os passos, quais são as entradas. Então, definir os passos, começa a perguntar: esse post-it aqui tem alguma entrada? Tem. Qual que é a entrada? Coloca o teu post-it aqui. Esse post-it tem alguma entrada? Tem. Então, coloca o post-it aqui. Esse passo não tem entrada, ele é a sequência do passo anterior. Aí, dessa forma, você começa a mapear todas as entradas necessárias para acontecer os passos. Uma vez definido as entradas, próxima etapa, defina os fornecedores. Quem fornece as entradas? Então, eu tenho aqui a entrada no post-it. Quem fornece essa entrada? Então, não é fornecedor externo, eu estou falando quem fornece essa entrada, esse insumo, essa informação. Eu começo a mapear os fornecedores das entradas. Próxima etapa, definir as saídas. Então, eu tenho os passos e pergunto: esse passo tem alguma saída? Se sim, eu colo um post-it. Mas esse passo tem uma saída? Não, é só a sequência. Não, esse tem uma saída, colo outro post-it. Uma vez que eu fiz isso, próximo é definir os clientes, quem irá receber as saídas. Então, esse post-it vai receber qual saída? Aliás, quem vai receber a saída?
o cliente X. Quem vai receber a saída? O cliente X. Então, o cliente é quem vai receber a saída, que foi produzida através dos passos. Então, eu procuro definir os principais passos, atividades, tarefas, como você queira chamar, defino as entradas, os fornecedores, a saída dos clientes. Então, etapa 1, de preferência, defino os passos, de preferência, defino as entradas, depois os fornecedores, passo 4, as saídas e, por último, os clientes. Então, seguindo essa linha aqui, vai facilitar você montar o teu CIPOC. E de preferência, sempre faço trabalho em equipe, de maneira colaborativa, todo mundo participando. Os passos, os processos, dessa maneira lúdica, ela vai ser divertida, vai ser gostosa e vai ser rápida. Vai ser rápida. Tá? E se você puder colocar o cliente para participar, melhor ainda. A coisa sai mais rápido, o teu processo sai mais rápido. Uma vez que eu defini o meu CIPOC, próxima etapa é eu elaborar o meu diagrama do processo, usando a metodologia BPMN, Business Process Management Notation. Então, é a notação para desenhar processo de negócios. Então, eu crio as raias. Então, quais são as raias? É tipo uma piscina. Crio a piscina e as raias, como onde conhecemos as piscinas olímpicas. Depois, qual é o principal? Defina os milestones, as fases do processo. Então, eu posso criar quais são as etapas dos processos. Também coloco post-it. Quem estarão nas raias? Quem são candidatos a estarem nas raias? Fornecedores e clientes. Então, analise os processos que estão no CIPOC e busque quem irá executar os passos. Esses são candidatos para estarem nas raias. Então, nas raias, eu vou colocar os post-its, principais candidatos. Quem está no CIPOC, no fornecedor e no cliente. São candidatos fortes. Quem mais pode estar nas raias? Quem executa os passos no processo. São candidatos. Então, eu começo a definir as raias da minha piscina. Eu começo a ter uma visão de diagrama. Também eu posso colar na parede uma fita, depois pintar essa fita, riscar a fita, e eu tenho uma visão na parede, uma sala de reunião qualquer, tá? Eu tenho a visão do diagrama de processo. Depois que eu faço, eu vou inserir as decisões. No CIPOC, eu não vou colocar todos os possíveis situações, de preferência o caminho feliz, aquele caminho que não tem decisão, não tem bifurcação, não tem exceção. Se eu seguir todos esses passos, eu vou concluir o objetivo do processo. Então, eu não estou preocupado em entender o detalhe do detalhe, eu estou preocupado em ter a visão macro do processo. Se eu colocar todas as seções aqui, vai ficar confuso o meu CIPOC. Eu não tenho visão inicial, estou buscando ter visão inicial. Agora, quando eu vou para o diagrama, eu começo a definir, colocar as exceções. Começo a inserir os gateways de decisão, colocar as exceções, as decisões. E por último, eu insiro post-its vermelhos onde tem riscos. Se você levantou os riscos do processo, procure colar os post-its com uma bandeirinha, dizendo aqui tem um risco, aqui tem um risco. Assim ajuda a você materializar, buscar ter uma matriz de risco consistente, quais são os riscos de você não cumprir o objetivo do processo, risco de conformidade, risco de negócio, risco operacional. Então, o teu mapeamento fica mais completo. Ah, eu não vou fazer com risco, não tem problema. É uma boa prática, se possível, também inserir análise de risco. Então, quais são as principais pérolas que a gente está tentando passar aqui? Defina o CIPOC, depois desenhe uma piscina com as suas raias, comece a preencher as raias através do CIPOC, depois eu vou começar a colar os passos aonde? Eu vou no CIPOC, pego os passos, arranco o post-it de lá e vou colar nas respectivas raias. Então, haverão raias que vão estar sem post-it, quer dizer o quê? Que esse papel aqui não existe no processo. No CIPOC ele apareceu. Aqui no diagrama já você está vendo que ele não tem sentido, porque ele não está executando nenhuma atividade. Então eu começo a ver que as raias que tem post-it são as raias
que executam a atividade. Então, eu começo a ter uma visão do meu diagrama, quem são os seus executantes, os seus que vão desempenhar papel para executar as tarefas, e consigo ver isso na linha do tempo, através dos estágios, dos marcos, dos milestones do processo. Então, eu coloquei os post-its separando as principais fases do processo, e eu vou ter uma visão olhando a linha do tempo acontecendo o meu processo. Em resumo, nós temos 2 outros vídeos que fazem um resumão. Eu estava num treinamento e eu pedi para uma cliente nossa filmar. Então, esses vídeos estão no link no nosso site. E também é possível acessar no canal direto no YouTube. Obrigado pela atenção. Espero ter contribuído com você. Sucesso no seu mapeamento. Meu nome é Willis Tapajós. Sou consultor e professor nas áreas de processos e GRC. E esse vídeo, esse conteúdo, ele está também disponível no SoundCloud, no formato MP3, para você escutá-lo em stream ou fazer download. A apresentação está no SlideShare e também temos o nosso blog, que é o bpm.company.web, que sempre colocamos conteúdo lá. Obrigado e sucesso!